Olá, o Iluminuras hoje recebe um jornalista e escritor carioca apaixonado por samba, poesia, crônica e romance. A paixão pela escrita começou cedo. Aos 7 anos, ele produzia os próprios jornais. A brincadeira virou coisa séria e o jornalismo tornou-se profissão. Hoje, Jorge Alexandre se dedica ao marketing e a escrever. Autor do livro Sentimentos ao Vento, Jorge prioriza nas obras o amor, que para ele é como a fé, precisa ser fortalecido todos os dias. Jorge, como eram os jornais que você fazia quando criança ainda? Esses jornais é pitoresco, né? Eu, quando tinha por volta de 7 anos, né, eu comecei a escrever com 6, eu por volta de 7 anos, minha mãe comprava as camisas do meu pai e vinha aquele papelão que suporta as camisas. Eu recolhia isso, pegava isso, isso era o meu jornal, né? Era a matéria-prima do jornal. Aí, a partir dali, eu pegava, recortava os gibis do meu irmão, né? Meu irmão gostava de ler também bastante e tal, e tinha muito gibi, né? E eu recortava e ali nascia o meu jornal. O jornal contava o cotidiano de casa, né? Aquela linguagem de uma criança de 7 anos, né? Então, minha avó morava com a gente, né? E aí a gente contava um pouco da história, do que acontecia, do que ela falava, e assim nasceu o primeiro jornal produzido por mim. E alguém te incentivou ou você teve essa ideia? Não, isso aí foi uma ideia minha, né? Realmente, quando eu vi aquilo ali, eu já tinha essa ideia. Eu gostava muito de escrever e de ler, né? Os primeiros passos na leitura e na escrita foram esses, né? E aí eu comecei, quando veio aquele papelão, eu comecei a ter a ideia de escrever em cima daquilo ali. Aí eu fiz o primeiro, todo mundo gostou, e aí eu comecei a ficar animado. Isso veio a motivação, né? Para fazer mais. Então, toda vez que comprava camisa, eu acho que aí comprou-se muito mais camisa, eu fazia o meu jornal ali, tá? Também fazia em papel de pão, né? A bisnaga, eu sou do Rio de Janeiro, né? E lá a gente comprava as bisnagas enroladas num papel. E isso também era matéria-prima do jornal quando não tinha o papelão das camisas do meu pai. Seu público era o de casa ali, né? O de né? casa. Inicialmente é só o público interno mesmo. Agora, o seu jornal rendeu, né? Você se formou, você é jornalista e hoje atua mais com marketing, não é isso? Isso. Eu me formei em jornalismo, né? Mas a minha atuação principal é na área de marketing, né? Eu sou superintendente de marketing hoje e atuo nessa área há bastante tempo. Voltando aos livros agora, Jorge, quando criança e quando adolescente, algum livro ou alguns livros te marcaram? Sim, o primeiro livro que me marcou, primeiro eu preciso dizer que eu comecei lendo gibi, né? Meu irmão tinha muitos gibis e assim eu fui enveredando para a leitura por meio dos gibis, né? A partir daí, meu pai também era um poeta, né? E ele tinha muitos livros em casa, ele gostava muito de ler. E eu conheci o Clarissa, né? De Érico Veríssimo. E esse livro me chamou muita atenção, me marcou até hoje, né? É um livro que a Clarissa era uma criança ainda, né? E ela conheceu o mundo daquela época, 1930, né? Então, depois, Érico Veríssimo fez um outro livro com ela, um livro de amor, né? Música ao Longe, onde ele colocava o amor dela pelo Vasco, né? E esses livros, né, me causaram muita espécie, né? Ficou realmente na minha mente esse livro até hoje, né? E falando agora de autores, quais você admira? Eu gosto de Carlos Drummond de Andrade, leio muito Vinícius de Moraes, né? E Afonso Romano de Santana. São os autores, assim, sem falar de outros que também eu gosto muito, mas esses três marcam bastante, né? Voltando agora às suas origens, Jorge, você é carioca. Como é que a cidade te influenciou? Bom, eu preciso dizer que eu sou carioca e meus pais eram nordestinos, então tudo isso influenciou decisivamente, né? A gente tem um pouquinho de nordestino, daquela cultura, e muito da de carioca, né? E também, mais ainda, daqui de Brasília, né? Que a gente está aqui há muito tempo, né? Então, o Rio de Janeiro, eu estudei num colégio que chamava Noel Rosa, né? É um colégio, para mim, foi muito importante falar dessa fase, porque nesse colégio, por exemplo, além do hino nacional, o hino da antiga Guanabara, né, a gente cantava a música de Noel Rosa. Então, isso ali, essa escola ficava em Vila Isabel, é o berço do samba, né? Então, isso aí influenciou decisivamente naquilo que eu sou hoje, né?
E depois o resto foi a formação aqui em Brasília, a partir dos 15 anos de idade. Há muita diferença, Jorge? Você nasceu no Rio de Janeiro, mas passou a maior parte da sua vida aqui em Brasília. Há diferença na influência do Rio e a influência de Brasília na sua obra, por exemplo? Há muita semelhança, né? E também diferenças. Eu vivi até 15 anos no Rio de Janeiro, então a formação principal do ser humano, né, foi feita no Rio de Janeiro. Mas aqui em Brasília, eu adquiri outras, vamos dizer, eu adquiri do Brasil inteiro, né? Sotaques, costumes, né? Então isso foi decisivo na minha formação. Falando agora do que te inspira, Jorge, que coisas do cotidiano te levam a escrever? Bom, podemos falar inicialmente daquilo que a gente trabalha, né? O que acontece com a gente. Então, o amor, por exemplo, é uma das coisas que permeia meus poemas, né? Aquilo que a gente sente, as angústias que a gente passa e o que os outros também passam, né? Então, a gente internaliza aquilo ali, a gente praticamente vive o momento do outro e isso sai em forma de poema. E o cotidiano influi decisivamente, né? Por exemplo, uma vez, eu caminhando pela rua, vi um sabiá com uma pata só. Não sei se você já viu um, né? Ainda não. Eu nunca tinha visto, né? Andando numa pata só, pulando, né? E isso me inspirou um poema, né? Que é o Sábio Sabiá, né? Então, o sabiá tinha uma pata, pula aqui, pula acolá, sabiá tinha uma pata, e eu falei, e patati, patatá, né? E aí depois eu termino essa poesia com a reflexão, né? Não sei como esse perneta, né? Algo assim, saltitante, sem muleta, né? Como é que ele podia caminhar dessa forma, né? E termina dizendo o seguinte, é que ele sabia voar, né? Então, isso aí, esse cotidiano, as coisas que acontecem, esse olhar para as coisas que acontecem é que às vezes permite você dizer um pouco mais em forma de poema, em forma de crônica. Eu agora estou escrevendo um livro de crônicas também, né? Esse é para ser uma crônica sobre Brasília. Mas logo, logo vai sair, eu tenho um novo amor agora, né? Eu casei recentemente, casei um ano, logo, logo vai sair um sobre a pessoa que eu amo. É a sua principal fonte de inspiração, então, também, hoje? No momento, sim. Ok. Eu vou aproveitar aqui, Jorge, já que a gente ainda não falou do seu livro, falou do Sabiá, mas não falou do seu livro publicado, está aqui, Sentimentos ao Vento, que é um livro de poesia, não é isso? Poesia. Esse primeiro foi poesia. Totalmente, com várias poesias que eu fiz um momento da minha vida, né? Dessa forma que eu disse, umas que tinha a ver comigo e outras que é o cotidiano de algumas pessoas que a gente percebeu. Agora, eu fiquei curioso, Jorge, no caso do Sabiá e das outras poesias, dos outros poemas também, como que você faz? Você presta atenção em algum detalhe? Você anota? Você memoriza? Mais tarde você escreve? Como é que é o seu processo criativo? Normalmente, a coisa vem, né? Como se fosse, como dizer, parece uma inspiração, né? Normalmente. Outras vezes não, é trabalhado mesmo, né? Muitas vezes sai um poema, existe um poema, eu até comecei por ele, Gestação, foi um poema de muito tempo, né? Saiu um versozinho num dia, depois de um tempo saiu outro, e depois é que foi dando forma a essa gestação. E os poemas, existem poemas que é geralmente com uma gestação, ele não acontece num dia só, né? Leva um tempo, amadurece, né? E outros não, outros vêm numa tacada só, como essa do Sabiá que eu lhe falei. Prontinhos? Prontinho. Ok, vou aproveitar, Jorge, e vou pedir para você ler um trecho de Sentimentos ao Vento para a gente, por favor. O sol tem paixão pela lua amante, cheia, hora nova, crescente ou minguante. Não pode se ter em nenhum momento. Como superam esse grande momento? Beijam-se quando chega o entardecer e unidos começam a se aquecer. Ele concentra seus raios na amada, ela treme, brilha e vibra calada. É o amor, né, Jorge? É o Estou vendo amor. que você está numa fase bem romântica e eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhe antes da gente encerrar do seu próximo livro. Bom, meu próximo livro é um livro de crônicas sobre Brasília, né? Então eu começo dizendo da minha viagem para cá, esse aí já foi uma crônica, né? E depois uma crônica de um dia e que eu estava tentando descobrir, o cotidiano faz parte também, o sotaque do brasiliense, né? Então, no próximo livro, vocês vão ver essa crônica, né? E está nascendo outras crônicas que têm esse objetivo, falar de Brasília e falar das coisas que a gente vive aqui nessa cidade, né? Ok, a gente aguarda você aqui quando esse livro sobre Brasília for lançado, então.
Muito obrigado. Bom, e obrigado, nós que agradecemos pela sua presença aqui no Iluminuras. Obrigado a todos que me escutam, né? E a você também, Paulo. Bom, esse foi só o primeiro trecho do Iluminuras. No segundo bloco, a conversa continua, dessa vez com o advogado e professor universitário Pedro Sérgio Santos. O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com o advogado e professor universitário Pedro Sérgio Santos. Você é formado em filosofia, teologia e direito, Pedro, mas seguiu a área jurídica. Por que essa escolha? Bom, o primeiro curso foi filosofia, né? Depois, nós estávamos na época ainda do regime militar, era um período de muita violência, muita prisão, né? Então, e de muita limitação dos direitos. E aquele negócio de prende estudante hoje, solta estudante amanhã, eu perguntava sempre, qual é a varinha mágica que tem um advogado para entrar numa cadeia e soltar alguém? É mais ou menos a pergunta que é respondida pelo Evandro Lins e Silva, o grande jurista, né? E aí me interessei por essa questão do direito exatamente por causa do contexto naquela época. Aí entrei, né, no curso de Direito, fiz Direito e, pior ainda, né, fui para a área do Direito Penal e estou aí a minha vida inteira trabalhando como criminalista. Agora, as suas áreas de formação, elas têm relação entre elas no seu dia a dia? Sim, né, o Direito, eu tinha um professor que dizia, quem só sabe Direito e sabe muito Direito, não sabe nada do Direito. Porque o direito precisa conversar com todas as áreas, precisa conversar com a filosofia, com a sociologia, com a ciência política, com a economia. Eu estudei economia até o terceiro ano, então me ajudou muito dentro do direito, com a ciência política, até com as ciências naturais, né? Porque, por exemplo, na área do crime, quanta coisa a gente consegue resolver a partir das ciências naturais, né? Da biologia, da química. Então, eu sempre digo para meus alunos, quem vai para o direito sem querer estudar as outras ciências, ele vai se perder no mundo do direito. Agora, falando sobre literatura, sobre os livros, foi uma paixão desde sempre ou não? É uma paixão mais tardia? Sim, eu sempre gostei de literatura, e principalmente literatura brasileira. Tive um professor, inclusive mora aqui em Brasília, um grande professor, Roberval Marques do Amaral, e esse professor, ele nos colocava para ler os grandes autores brasileiros desde a infância. E aí o primeiro livro que eu peguei na vida foi um livro do Machado de Assis, né? E que eu me lembro, né, desse livro, li O Alienista, e comecei a ver a genialidade do Machado ali. E isso é como uma bomba de efeito retardado. Depois larguei um pouco a literatura, mas na juventude isso voltou. Aí eu mergulhei na obra do Machado de Assis, do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, enfim, né, por aí. E esses os brasileiros que o senhor está citando, e sobre literatura estrangeira, sobre os autores estrangeiros? Dos autores estrangeiros, eu gosto muito da literatura russa, né, Dostoiévski, até utilizo esses autores dentro da sala de aula no direito penal, quando eu vou trabalhar criminologia e direito penal. Gosto de Shakespeare, gosto muito da literatura inglesa, quando você olha a parte do mundo do crime com Agatha Christie. Então, tudo isso é muito interessante nesse aspecto, né? O senhor já citou vários aqui, autores, mas desses autores todos, algum deles é especial? Na literatura brasileira, para mim, né, foi muito importante os textos, os livros do Ariano Suassuna e do José Cândido Carvalho. Escolhe um deles, então, por favor. Ariano Suassuna. O que eu gostei muito no Ariano é que o professor Ariano era uma pessoa que ele tinha um senso de justiça e de igualdade muito grande, né? Então, um dia, né, o que marcou muito isso foi isso. Um dia, ele me pegou pela mão e disse, vamos ali comigo, né, na casa de uma pessoa lá, acho que do Tico, não sei, uma pessoa lá. E eu fui, né? Descemos a rua, na casa dele, lá na rua do Chacon, acho que é a rua do Chacon, em Casa Forte, ali no Posto Panela, descemos, tinha uma pequena favela, lá no final da rua, e era uma casa de uma pessoa muito pobre, ele levou lá alguma coisa para a pessoa, conversou com um rapaz, né? E era conhecido, muito bem relacionado lá naquela favela com aquelas pessoas ali. Ele se relacionava com todas as pessoas de uma maneira muito simples e com igualdade. O Ariano não colocava distinção entre o sujeito da favela e o governador do estado. A relação era a mesma, né? Ok, muito interessante, professor. Vou até pedir aqui, para o senhor aguardar um pouquinho, vou fazer uma pausa para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o escritor Ariano Suassuna. Ariano Vilar Suassuna.
Nasceu em Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, Paraíba, em 16 de junho de 1927. Formou-se em Direito, mas teve uma expressiva atuação como dramaturgo, romancista, ensaísta e poeta brasileiro. Suassuna defendeu de forma expressiva a cultura do Nordeste no Brasil. Entre suas obras mais conhecidas estão O Alto da Compadecida e o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Ariano morreu em 23 de junho de 2014, vítima de um acidente vascular cerebral. Falando agora sobre os livros técnicos, professor, o que você indica, o que você lê, o que você tem gostado? Bom, eu sou professor de criminologia, direito penal e processo penal, né? E tem uma bibliografia básica, né, que isso é levado aos alunos na área de direito penal, que são clássicos que já são conhecidos de todos no país. Então se lê muito Mirabete, Zaffaroni, né, grandes autores, o Aníbal Bruno, que é um clássico, né, do direito penal. E junto com a literatura penal, né, e junto com a criminologia, eu sempre trago a literatura mesmo, né, porque um professor que eu tive no mestrado, o professor Roque de Brito Alves, ele disse o seguinte: antes do jurista conhecer a alma do criminoso, antes do jurista, com a sua técnica, definir o comportamento criminoso, o homem da literatura já tinha feito isso com muito mais brilhantismo, né? Então, às vezes a gente tenta entrar na questão do crime passional, do crime político, né? Do crime planejado, do crime de impulso, etc, etc. E às vezes o aluno, quando ele lê uma obra literária, aquilo ilumina aquele estudo técnico que ele tem. Falando agora sobre seus livros, professor, o senhor tem 9 livros publicados, nós temos 3 deles aqui. Vou começar por esse que é técnico, Direito Processual Penal e a Insuficiência Metodológica. Fala um pouquinho para a gente desse, por favor. Esse livro é resultado de uma pesquisa no programa de doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e é uma relação que eu fiz entre o direito processual penal e a física quântica, né? O subtítulo dele é Alternativa da Mecânica Quântica. Porque nós partimos de um postulado, muitos autores dizem que direito é ciência, e eu disse o contrário, disse que o direito penal ou processual penal não é ciência, mas se ele quiser ser ciência, ele tem que começar a partir daquilo, né, que eu acho, na minha modesta concepção, que se configura mais como ciência, que se estrutura mais como ciência, que é a mecânica quântica. Então, é o fruto dessa pesquisa de doutoramento, né, e virou esse livro, que é a relação do processo penal e a física quântica. Bom, vou pegar mais um aqui, o segundo, aqui já é um romance, Não Me Desminta o Faraó, aqui da fase pernambucana ainda. Esse livro eu escrevi em Pernambuco. Ele é um romance, eu convivi com muitos processos também lá em Pernambuco, advoguei um pouco, e a história, numa cidade do interior do Brasil, qualquer, uma briga entre um pastor evangélico e um pai de santo, e os dois entram num conflito e existe uma morte, né? E então, como eu milito muito dentro do Tribunal do Júri, esse livro retrata isso daí, né? É um livro que tem toda a complexidade religiosa, tem a questão do Tribunal do Júri, mas tem um pouco de humor também, né? Então tem essa conotação. O livro já está aí, acho que na 3ª edição, e também a gente usa na sala de aula como experiência de Tribunal de Júri. E tem mais um aqui, o terceiro que nós temos aqui, Maraçu Não Tem Remorso. E esse o senhor lançou no ano passado, é o mais recente. Exato. Esse livro foi publicado em dezembro do ano passado. É um livro que eu escrevi em 2 ou 3 meses para escrever, mas foi gerado em 10 anos na minha cabeça, né? Uma gravidez do livro levou uns 10 anos. Então é um pouco do que eu vi, é um romance em que eu resgato um pouco da história do Centro-Oeste, de 50 anos para cá. A questão ambiental com o amianto entra nesse romance. Inclusive o Supremo Tribunal Federal tem dado decisões duras contra o amianto, que causou tanto câncer, tanto mal à nossa população. É um romance que entra nas questões indígenas, é um romance que entra na questão dos políticos no Brasil, da falta de ética na política, né? É um romance que também perpassa situações de humor e de amor, né? Todo romance também entra com uma história de amor com seus personagens. É um livro que tem me dado satisfação. Ele foi selecionado neste ano aqui em Brasília como um dos romances a serem
lançados na Bienal, que teve aqui em Brasília. Ganhou recentemente o troféu da Academia Goiana de Letras, o troféu Goiáses, né? E ele também tem entrado na sala de aula, tem tido uma boa aceitação, né, dos alunos, de outras pessoas que têm lido, tem tido uma boa troca com as pessoas, né? E sobre os 3 livros, professor, todos eles têm um pouquinho do Pedro, não é isso? Uma história de amor, um pouquinho de teologia, muito de direito. Você vai resgatando também a sua história nos livros? Eu acho que nenhum escritor passa longe da sua obra, né? Muito difícil alguém escrever alguma coisa sem colocar um pouco do que vive, né? Eu dizia agora há pouco do Ariano, quando a gente olha para a obra do Ariano, seja a mais conhecida delas, por exemplo, como o Alto da Compadecida. Ora, o Alto da Compadecida é numa cidade, lá em Itaperoá, que é a cidade que ele faz referência ali, tudo se passa ali, até acho que a filmagem o último filme foi feito ali, é a cidade onde ele vivia e criava as cabras dele, né? Então, todo autor tem uma frase assim meio boba, mas eu gosto muito de usar, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quer dizer, a gente olha o mundo a partir dos nossos olhos, dos nossos sentimentos. E isso acaba chegando nos livros. A gente não consegue fazer um livro sem você ver a impressão digital da alma do autor ali naquele livro. Professor, eu sei também que você já tem um próximo projeto, que é um tema super atual e polêmico também, não é isso? Perfeito. Eu escrevo livros técnicos, às vezes por obrigação, livro jurídico. A literatura é devoção. E este último livro que eu estou escrevendo é um livro, que eu diria, é um livro ético, de compromisso meu com uma realidade, que é um livro sobre o sistema prisional brasileiro e a sua relação com o sistema nazista, o projeto nazista. Porque eu entendo que no Brasil existe, de fato, uma exclusão social do ponto de vista da etnia. Dos quase 800 mil presos que nós temos no Brasil hoje, quase 70% é de população não branca, de pessoas que vêm de famílias com menos de 2 salários mínimos, né? E os nossos presídios não deixam nada a desejar aos campos de concentração, inclusive com situações muito características dos campos de concentração, como a cela branca, que é uma situação que nós estamos vivenciando no Brasil, como a retirada de material genético dos presos, né? Para talvez, quem sabe no futuro, o Estado querer vir a dizer que nós temos raças e pessoas diferenciadas, né, que cometem crimes que não cometem, sem considerar as questões sociais. Então, é um livro que entra nessa polêmica da prisão. A cela branca é o quê, professor? A cela branca é o seguinte: no modelo nazista, em um campo de concentração chamado Sachsenhausen, em Sachsenhausen, perto de Berlim, a Gestapo colocou uma cadeia dentro do campo de concentração. Era uma cadeia específica para os grandes inimigos do Hitler. E antes do indivíduo ser torturado, dele ser interrogado pela Gestapo, ele passava alguns meses numa cela toda branca, né? E isso destrói a pessoa do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Muitas pessoas ficam ali adoecidas com aquela cela branca, né? Sem ver a luz do dia, uma cela toda branca, cama branca, colchão branco, teto branco, tudo branco, né? E isso, né, nós infelizmente encontramos no Brasil recentemente. É bom também ressaltar que o senhor fez essa pesquisa, uma longa pesquisa de campo, inclusive, nos presídios brasileiros, em vários campos alemães, não é isso? Eu fiquei por 8 anos aqui no Brasil, no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, fui membro desse conselho. Fiquei 6 anos direto, depois um período fora, depois voltei e fiquei mais 2 anos. Então conheci quase todos os presídios, principalmente os maiores presídios do Brasil. Tive a oportunidade de participar do fechamento de alguns, com alguns pareceres, de visita técnica, fiscalização. E depois, quando eu estive na Alemanha visitando o campo de concentração, é que realmente eu consegui fazer essa ligação e verificar que a qualidade do nosso presídio está quase ou pior do que aquilo que a gente tem nos campos de concentração na Alemanha. Esse livro tem previsão para ser lançado? Eu espero que até meados de 2015 ele já esteja aí no mercado editorial. Ok, é isso. Obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço a atenção da TV Justiça, e eu acho que é um espaço muito bom, esse espaço da TV Justiça, para discutir e falar de literatura no Brasil. Ok. Bom, e o Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.